Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A Bíblia é uma fonte basicamente infinita de riquezas reveladas por Deus para nosso benefício. Cada vez que pegamos um livro para estudar, mesmo um livro que já temos lido e estudado outras vezes, aparecem coisas que talvez não percebemos outras vezes. Em alguns casos, são palavras que nós não paramos para pensar ou pesquisar. Outras vezes, podem ser ligações entre o livro que estamos estudando hoje e outros que temos estudado recentemente. Esses dias estou estudando o livro de João, o Evangelho, que fala sobre a vida de Jesus, começando na eternidade e continuando até a volta de Jesus ao céu. E nesse livro, tantas coisas que ajudam para compreender a grande sabedoria de Deus em preparar um plano eterno para nossa salvação e enviar seu Filho como nosso Salvador. Hoje eu quero ver com vocês uma coisa que vem de João, capítulo 1 e 2, mas eu quero voltar primeiro para o livro de Gênesis. Vocês lembram da história de Esaú e Jacó? Quando Jacó fugiu de Esaú, ele dormiu uma noite em um lugar chamado Luz. Naquela noite, ele sonhou com uma escada que ligava a terra e o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Deus falou com ele, renovando as promessas feitas aos patriarcas das duas gerações anteriores, Abraão e Isaque. E quando Jacó acordou, ele disse: "Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus." Ele até chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. Esse episódio reúne alguns temas importantes que aparecem ao longo das Escrituras, especialmente a casa ou habitação de Deus e o acesso aos céus. Para Jacó, o local continuou sendo importante. Uns 20 anos depois, ele voltou para o mesmo lugar para fazer sacrifícios ao Senhor, em Gênesis 35. Mas antes de morrer, Jacó e seus familiares mudaram para longe daquela terra, mudaram para o Egito. E ele nunca mais voltou a Betel. Seus descendentes passaram séculos no Egito e décadas no deserto sem habitação fixa. Durante esse tempo, Deus mandou fazer uma casa móvel, conhecida como o tabernáculo, para representar sua presença no meio do povo. Essa tenda serviu como a casa do Senhor até depois de entrar na Terra Prometida. Algum tempo depois, o templo fixo foi construído em Jerusalém. Agora, com esse plano de fundo do livro de Gênesis e a história do Antigo Testamento, vamos para o Evangelho de João. João mostra que toda essa história de Betel, a escada, o tabernáculo e o templo aponta para Jesus Cristo. Vamos pensar nos elementos principais aqui. Primeiro, o tabernáculo. João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo, Jesus, habitou entre nós. A palavra usada no original traz a ideia de residir, habitar ou armar sua tenda ou tabernáculo. Jesus veio ao mundo em forma humana e armou seu tabernáculo entre os seres humanos. A casa ou templo do Senhor. Quando chegamos a João capítulo 2, do versículo 19 a 21, Jesus disse que seu próprio corpo era o santuário ou templo, lugar de habitação de Deus. E aquela escada lá em Gênesis 28, em João capítulo 1, versículo 51, o próprio Jesus disse: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É por intermédio de Jesus que temos acesso à vida eterna no céu. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a escada de acesso ao Pai. Jacó teve seu encontro com Deus em Betel, quase 1.700 anos antes da vinda de Jesus. Mas esse contato com o Senhor previa a obra salvadora de Jesus Cristo.
Jacó viu uma escada de acesso em um sonho. Jesus veio ao mundo e revelou essa escada em forma humana. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.